Olá pessoal, sou Flanker Taídes e esse é o canal Historiando a Verdade. Hoje eu vim abordar aqui alguns personagens que influenciam tanto nas mídias sociais, até como nas mídias sociais, nas mídias abertas, né? Rádios, televisões, influenciam de forma equivocada muitos acontecimentos que existem no Brasil. Eu vou começar pelo tal de Caio Coppola, jornalista da Jovem Pan, né? Ao afirmar que não existiu ditadura no Brasil. E aí usa como texto o professor Marco Antônio Villa, que é desprezado por toda a academia de história do país, né? Tanto que, né, ele ganha sua vida no Jornal da Jovem Pan, não é? A opinião dele diverge da maioria dos historiadores brasileiros. Dizer que não houve golpe militar novamente nós temos que reafirmar. Segundo Norberto Bobbio, filósofo italiano, golpe é todo movimento que se dá do poder para baixo, não muda a sociedade e muitas vezes piora para se manter o status quo. E revolução é tudo que parte de baixo da população para cima. Se transforma a sociedade. Revoluções que existiram, as últimas foram a francesa e a russa. O que se aconteceu depois foram golpes dados de cima para baixo, né? O último que aconteceu, que esse Caio Coppola, nem a Jovem Pan fala, né? Que derrubaram a presidente Dilma Rousseff, colocaram Michel Temer, que fragilizou ainda mais a classe trabalhadora, com a perca de seus direitos, né? Com a venda do pré-sal, com a promessa que ia haver emprego e não houve. Né? Então, eu afirmo para estudantes de história e para historiadores, Marco Antônio Villa não é referência para absolutamente nada na história. Ele tem um conceito deturpado de história e tem um conceito vassalo de serviçal, né, da elite econômica brasileira. Então, Caio Coppola não é historiador e a base de história que ele usa não tem credibilidade. Né? Eu, por exemplo, eu tinha 2 ou 3 livros do Marco Antônio Villa. Eu fiz uma fogueirinha e dancei em volta como se fosse um índio. Né? Tal desprezo que tenho por esse professor. Né? O outro é Nando Moura. Nando Moura continua falando no seu canal que Adolf Hitler recebeu o Nobel da Paz. Mentiroso. Eu vou deixar o link embaixo, né, de todos os Nobéis da Paz que ganharam. Hitler, na verdade, foi uma proposta de um deputado sueco, né, a título de gozação, já que era 1939 e Hitler já estava em plena ascensão do nazismo. Né? Tanto que ele faz a título de brincadeira que deveriam trocar a Bíblia Sagrada pelo Meu Kampf, Minha Luta, o livro dele que prega ódio. Então, Adolf Hitler nunca nem nomeado foi, nem indicado foi, tá? Diz também que Joseph Stalin, né, ganhou o Nobel da Paz. Mentiroso. Mentiroso porque Joseph Stalin foi indicado em 45, até porque quem ganha a Segunda Guerra Mundial é a União Soviética, mas não ganhou. E em 48, por um motivo que a gente não sabe, ele também foi indicado, mas também não ganhou. E aí ele cita Mahatma Gandhi. Eu não sei por que ele cita, porque Mahatma Gandhi não é uma pessoa que é do agrado dele. E realmente Mahatma Gandhi não ganhou. Não é? Mas, né, ele faz críticas à nomeação de Nelson Mandela para Nobel da Paz. Isso é mau caratismo, desconhecimento histórico ou mentira mesmo, né? Baseada novamente no mau caratismo. Porque se você for buscar lá a lista do Prêmio Nobel da Paz que eu vou colocar para vocês, né,
Adolf Hitler não foi nomeado para o Nobel da Paz. Pessoas como Martin Luther King foram e ganharam. Yasser Arafat ganhou junto com Yitzhak Rabin. Ele fala do Yasser Arafat, chama de terrorista, mas Yitzhak Rabin, que quando um palestino joga uma pedra pelo muro, Yitzhak Rabin mandava jogar um míssil por outro lado, não é? Ele não cita. Yitzhak Rabin também ganhou o Nobel da Paz naquele ano. Então, é uma visão tosca, dúbia e mal caratista desse tal de Nando Moura. Ele não tem credibilidade ou parece não ter conhecimento histórico e continua a afirmar que o nazismo era de esquerda. Só para deixar para vocês, se o nazismo fosse de esquerda, por que Stalin, que era de esquerda, combateu o nazismo? Na verdade, o partido de esquerda socialista era o partido comandado por Rosa de Luxemburgo, que foi assassinada no princípio do século XX, no princípio dos anos 20 do século passado. Né? Ela teve sua vida ceifada justamente por ser uma pessoa socialista. E muitos dos judeus eram marxistas. Com exceções, é claro, mas tinha muitos judeus marxistas. Um dos motivos pelo qual também, né, muitos foram para os campos de concentrações. Então, é uma falácia, é um absurdo, né? E tem que se lembrar, quem apoiou a ascensão de Adolf Hitler foi a direita da Baviera alemã, de caráter conservador. Né? Isso está em vários livros. Quando você pega o Manifesto de Marx, quando você pega Léo Huberman vai dizer todo momento em que o conservadorismo, as pessoas de poder econômico possuem insegurança no Estado, né, eles vão ter a tendência de apoiar governos fascistas. E foi assim durante toda a história da humanidade. Isso é mau caratismo. Tá? Outra crítica que tenho que tecer, né, é a respeito das pessoas que continuam, do embaixador, do chanceler brasileiro, dizer que não houve ditadura. Ora, o mundo todo sabe que houve. O mundo todo condena a ditadura. A ONU, inclusive, condena a ditadura. Está na história, não tem como reescrever essa história. Como não foi uma ditadura? Se caçou a eleição para presidente no AI-1, depois se caçou eleições para governadores, se caçou eleições para prefeito de área de segurança nacional. No AI-5, muito pior, se derrubou, né, se caçou mandatos, se acabou com o habeas corpus, se torturou pessoas, se assassinaram pessoas. A ditadura era tão corrupta, como esse Caio Coppola diz que não, mas era corrupta sim. Farda não significa caráter. Caráter está na cabeça do homem, está na sua formação, não na farda. Então, mais uma mediocridade intelectual desse Caio Coppola da Jovem Pan, né? Que se baseia em Marco Antônio Villa, que não é respeitado em nenhum ciclo acadêmico de historiadores brasileiros. Pelo menos os que eu conheço, né, e os grandes nomes da história brasileira e da filosofia brasileira, ele não é bem visto. Né? Até porque ele é um cara de um lado só, né, procura atacar as pessoas, mal educado, né, uma pessoa que eu não tenho estômago para escutar um programa desse, né, mas vivem proliferando mentiras. Tá? Então, nazismo é um movimento de direita. Se não fosse de direita, não tinha atacado a União Soviética, que era de esquerda. E a própria embaixada alemã declarou recentemente: nazismo não era de esquerda. A própria Alemanha declarou: nazismo não era de esquerda.
Será que esse cara, esse tal de Coppola, esse tal de Nando Moura, esses caras sabem mais do que a própria Alemanha? Né? Então isso é mau caráter. É ser mau caráter, é ser mentiroso e o pior, que influencia milhões de brasileiros que começam a acreditar nessas falácias, até porque o povo tem pouco conhecimento da história do século XX. Então fica chamando de esquerdopata, né, aquele papo todo, e é um grande problema, porque o cara quando te chama um cara de esquerdopata, geralmente ele não sabe nem a definição da palavra esquerda. E muito menos a definição da palavra direita. Foi o que eu perguntei para o Nando Moura. O que você leu sobre liberalismo econômico de Adam Smith? Não sabe. O que você leu sobre marxismo? Você leu pelo menos 18 Brumário? Leu a Guerra Civil na França? Leu a classe trabalhadora inglesa? Leu Grundrisse? Leu o Manifesto do Partido Comunista? Leu a Sociedade Francesa? Leu a Guerra Civil na França? Leu Manifestos Econômicos e Filosóficos de Marx? Leu Os Despossuídos? Leu A Miséria da Filosofia? Você leu o quê para você acusar e criar um preconceito do que você não leu? Para mim tirar uma conclusão do que é liberalismo, eu tive que ler Adam Smith e ler Marx para me chegar à minha conclusão de ser marxista. Né? Quando me falam aqui que Hayek, né, a escola austríaca, refutou Marx. Refutou aonde? Cadê a refutação? Me mostra. E aí eu fui ver. Não tem refutação nenhuma, Marx. Só tem a justificativa. Mas refutar o que Marx escreveu? Não. Ainda não houve refutação do que ele escreveu. E para se ter uma ideia, as pessoas têm que começar a pensar assim. A pessoa que vai lá dentro de uma comunidade carente e que partilha o pão, que divide açúcar, que pede açúcar emprestado, a vizinha empresta ou empresta arroz, aquele tipo de troca solidária, isso é comunidade, comunismo. Que não é uma palavra inventada por Karl Marx. Comunismo veio desde de Sócrates, na Idade Grega. O que Sócrates propõe é marxismo. E o marxismo prevê não uma ditadura de Estado. Isso é mentira, é falso. Marxismo define uma ditadura de proletariado, porque nós vivemos numa ditadura burguesa, porque a burguesia, o Estado é burguês, uma ditadura de proletariado para quê? Para tirar do capitalista os meios de produção, não a propriedade particular, mas a propriedade dos meios de produção para se chegar a um comunismo onde ninguém passe fome e ninguém fique bilionário nas costas dos mais pobres. É uma definição bem clara que, infelizmente, as pessoas não leem e não chegam a essa contribuição, essa conclusão. Tá? Esse próprio Nando Moura, que é da mesma laia de Kim Kataguiri, né? Que outro dia afirmou que Marx havia acompanhado a Primeira Guerra Mundial, no mais profundo desconhecimento, afinal de contas, a Primeira Guerra Mundial começou em 1914. E Marx morreu em 1883. E falou em socialismo para chegar ao comunismo. Mentira, Marx não fala em socialismo. Ele cita socialismo em um livro chamado Crítica ao Programa de Gotha, onde ele faz uma crítica à união do sindicato ao Estado. Marx é contra o Estado justamente porque o Estado é burguês. Todas as pessoas que estão no Estado são de classe média. Então Marx acredita que as decisões que o Estado dá geralmente são contra a classe trabalhadora.
Então é lamentável pegar o Nando Moura porque ele presta um desserviço ao país, ao ignorantizar uma massa de juventude, ensinando inverdades sem formação intelectual para isso e sem nunca jamais ter lido um livro, nem do próprio liberalismo que ele defende. É fácil. Eu já convidei ele na mesma hora para um debate. Ele não aceita debate de ninguém, porque ele é muito fraco. As ideias deles são muito deturpadas. É fácil derrubar num debate uma pessoa como essa, porque ele vive de mentiras, por falta de leitura. Vive contando mentiras. É um mentiroso ou mau caráter. Então eu digo que vocês têm que prestar atenção, tomar cuidado para assistir esse tipo de doutrinação errônea, errada e mentirosa da história. Tanto dele como de Caio Coppola, tanto desse historiador aí da Jovem Pan, né, que às vezes até esqueço o nome dele, né, porque um historiador que se preza, ele jamais vai negar a ditadura de 1964. Só os historiadores vassalos, serviçais, né, que fogem da verdade para defender o seu, né, que vai dizer. Tanto que até a própria ONU essa semana, né, hoje, condenou essa exaltação à ditadura militar brasileira porque ela foi sangrenta, ela torturou pessoas, ela matou pessoas. Né? Então, mesmo que fosse meu inimigo, jamais desejaria que ele fosse torturado, porque isso não é cristão, isso não é ético, isso não é moral. Eu não desejo mal às pessoas, nós não podemos desejar mal às pessoas. Ok? Essa é a participação, deixa o like aí, se inscreva no canal, né? Logo, logo voltarei para falar sobre o sistema previdenciário brasileiro, tá bom? Um abraço, até a próxima.